Bem-vindos para o nosso talk da Clínica Blue Bay. Nesse momento, nós estamos aqui com a doutora Karen, nossa dentista. A odontologia é algo que surgiu dentro dessa abordagem integrativa da medicina, porque a gente sabe que se a gente não cuidar muito bem da boca, ela vai atrapalhar nosso corpo. Por quê? Porque ela guarda muita informação e os meridianos da medicina chinesa que passam pela boca e cobrem todo o nosso corpo são muito afetados quando a nossa boca está desarmonizada. Sem contar, claro, o quadro de infecções, mas quem vai contar tudo isso para nós é a doutora Karen. Seja muito bem-vinda a esse talk e fale para nós um pouquinho sobre você e como você chegou aqui na Clínica Blue Bay. É isso aí. A boca, eu sempre falo que a boca, ela não pode ser tratada isoladamente do corpo. Por quê? O indivíduo, ele é um todo. Então a gente começa, no caso da minha parte, da minha área, é tratando pela boca. Mas eu tenho a consciência de que tudo tem a ver com o corpo, que é a parte sistêmica e com toda a parte dos órgãos mesmo. Ou seja, se nós juntamos essas duas coisas, né, esse tratamento do corpo como um todo, mas também olhando a boca, nós vamos ser muito mais bem-sucedidos com os nossos clientes, não é? Com certeza, porque a intenção maior é promover a saúde dos nossos pacientes. Não adianta eu falar, eu vou tratar somente a boca, sendo que o corpo não é tratado. E da mesma forma, o corpo sendo tratado pela medicina e não ter o cuidado com a parte odontológica, com o cuidado da boca. Tem um querido que fala assim pra gente: ninguém entra no seu consultório só uma boca falante. E também ninguém entra sem essa boca falante. Ou seja, tá tudo conectado. Tá tudo integrado. Mas conta pra nós da sua formação, quem é a doutora Karen? Bom, e o que ela ama fazer? Eu sou formada pela USP de São Paulo, fiz a graduação, a pós-graduação, tenho doutorado, o pós-doutorado também pela USP, pelo Instituto de Ciências Biológicas. Então a minha vida foi sempre assim, muita dedicação ao estudo, a parte de pesquisas, e foi uma dedicação por, vamos lá, bastante tempo, né? Bom, eu não tenho vergonha de dizer que eu já tenho 33 anos de formada. Então, eu fiquei lá por acho que uns 16 anos, ou um pouquinho mais. Não, um pouco mais, eu vou falar uns 16 anos, vai. Tá bom. Fora a graduação, que foram 5 anos, então 20 anos. Maravilha. Isso. E essa formação me abriu muito a mente, porque eu comecei a estudar a parte da microbiota bucal e ela está muito relacionada à parte sistêmica, a microbiota intestinal. Porque no doutorado eu pesquisei muito sobre probióticos. E os probióticos a gente sabe que são bactérias benéficas que ajudam toda a parte sistêmica do indivíduo, principalmente a modulação imunológica, enfim, várias coisas que estão relacionadas a todo o organismo. E a minha pesquisa foi específica na boca. Então eu estudei os probióticos para combater cândida bucal, né? Porque os pacientes que utilizam prótese, eles têm muita cândida. E isso eu encontrei nas pesquisas, o quê? Que esses probióticos, essas bactérias benéficas, eles combatiam e ajudavam a modular o sistema imune. E depois, no meu pós-doutorado, foi quando eu comecei a pesquisar e foi uma pesquisa assim incansável, né? Porque eu saí do doutorado, aí foram 3 pós-doutorados no Instituto de Ciências Biológicas e foi justamente pesquisando com relação às doenças periodontais, que é a doença que mais afeta a saúde bucal. E isso levou o quê? A uma descoberta muito bonita, assim, que eu falo que foi muito inovadora, no sentido de que realmente essas bactérias, toda essa microbiota que a gente tem na boca, está muito relacionado com o intestino, com o cérebro e com outras partes do organismo. E o quanto isso é importante, eu já quero falar para você que está aí nos assistindo, se você usa enxaguante bucal diariamente, cuidado. Você pode estar matando essa flora bacteriana bucal, que é tão importante, sim, e causando problemas sistêmicos aí no seu organismo. Eu acho que tudo tem a sua indicação.
o momento de quando indicar uma medicação mesmo, por exemplo, um PerioGard, no momento cirúrgico, então é muito específico. Mas assim, diariamente, realmente eu não prescrevo e eu falo e aviso os meus pacientes que essa microbiota, a benéfica, ela está instalada na nossa boca. E se a gente mata com enxaguantes bucais, enxaguatórios, isso vai realmente causar uma desbiose, né? Que é onde as bactérias periodontopatogênicas, elas entram em ação e começam a causar a doença, né? Sim. E vocês viram, né, pessoal? Ela sabe muitas coisas e também gosta muito do que faz. Além disso, você também andou por aí na odontologia, nessa parte da harmonização orofacial que hoje está tão em voga, né? Para nós na sociedade, desde que nós agora nos tornamos artistas e estamos em todas as redes sociais, nós entendemos que beleza traz saúde, então a harmonização orofacial também contribui para isso no nosso dia a dia, não é verdade? Tudo começou porque eu trabalho muito com a parte da prótese, eu sou especialista em prótese dentária, a minha formação tanto no doutorado foi em prótese e eu comecei a trabalhar muito com a parte estética, ou seja, com facetas, cerâmicas e trabalhando com reabilitações extensas e aí eu fui percebendo que não adiantava eu somente trabalhar com o sorriso, com os dentes bonitos, perfeitos, né, ou buscando a perfeição. Mas faltava o rosto, o contexto, assim, a pessoa só com dente bonito não adianta, né? Então eu comecei a buscar outras soluções e eu vi na harmonização orofacial uma chave para eu entrar e começar a trabalhar então esses detalhes da boca, do lábio, posição, né? O contorno do rosto. E isso, aí fui aprofundando, como eu sempre faço, eu estudo, não é superficial, meu estudo nunca foi superficial, sempre aprofundando mais e querendo conhecer e melhorar para entregar mais para os meus pacientes. E aí foi na harmonização que eu encontrei, então, essa oportunidade de trabalhar a face do paciente. Porém, eu trabalho de forma diferente, a Elaine sabe muito bem disso. Eu não gosto da harmonização, aquela padronizada que todo mundo está fazendo. Gente, eu tô trabalhada pela doutora Karen, não sei se vocês percebem, mas eu rejuvenesci bastante desde que ela pôs a mão em mim. E é justamente isso, eu gosto de quê? De trabalhar o rejuvenescimento de forma natural, fazendo com que o próprio organismo ele trabalhe a favor, não injetando um monte de ácido hialurônico ou engessando a cara do paciente, pelo contrário. Isso é outra coisa que combina com o fato de a doutora Karen estar numa clínica de abordagem integrativa. Por quê? Porque nós queremos que essa harmonia aconteça em todos os níveis. Não adianta eu estar com uma cara bonita, mas toda inflamada do pescoço para baixo. E a hora que nós fazemos essa junção de harmonização do corpo, né, e da face, da boca e tudo, aí nós temos realmente esse bem-estar completo que a gente tanto deseja, e o resultado é muito melhor quando integra a saúde do indivíduo. Então ele não estando inflamado e a gente fazendo a harmonização de uma forma mais regenerativa, buscando devolver a jovialidade de uma forma mais natural, o resultado é muito melhor. É muito lindo. É muito lindo. E nós fizemos um investimento junto com a doutora Karen no aparelho de laser de iodo. E ela vai explicar para nós como é que isso funciona. Eu tive a oportunidade de experimentar em mim e eu achei fantástico o resultado, sem pensar que eu estava colocando em mim substâncias que não iam combinar comigo, sabe? Isso me deixou muito à vontade. E o meu próprio corpo fez o trabalho de criar tecido, né? Conectivo, colágeno, para poder realmente me deixar com uma cara mais jovial. Conta pra nós como é que é isso. Então, esse laser, ele é muito bom, porque a gente aplica na camada subcutânea da pele. E ele faz um aquecimento, mas ele é bem controlado e direcionado, então não é aquele aquecimento que vai queimar o paciente, ele somente vai aquecer os fibroblastos para produzirem mais colágeno.
E é de uma forma controlada porque eu utilizo uma câmera termográfica que realmente eu consigo ter esse controle da temperatura. Então eu passo a fibra, né, do laser intradérmico, ou seja, dentro da pele, e ele vai aquecer os fibroblastos a produzirem colágeno. Ele também tem a função de queima de gordura. Então, por exemplo, paciente que tem um rosto muito pesado, eu consigo fazer a queima de gordura, aí eu aqueço um pouquinho mais, porque eu estou nessa camada subcutânea, que é uma camada que tem gordura e que tem também os fibroblastos, né? E aí eu passo essa fibra de laser e ele vai queimar essa gordura e o próprio organismo vai limpar. Então ele consegue fazer também um emagrecimento da face. Mas também tudo de forma bem controlada. Eu não faço nada que cause algum risco para o paciente. Em primeiro lugar, o paciente. Sim, gente, pensa numa mão boa, tá? Além de ser uma pessoa maravilhosa, pensa numa mão boa que realmente favorece o nosso desenvolvimento, seja ele, né, no nível da própria cirurgia e também no no acompanhamento, nesse cuidado incrível que você tem com a gente, né? Isso eu já agradeço assim em público, tá? Eu agradeço em público por tudo que você já nos ofereceu aqui na clínica. Eu que agradeço. Mas continuando essa prosa ainda, como que é essa história de uma pessoa ter um sorriso que valoriza ela? Eu acho bem interessante essa conversa. Depois eu quero acrescentar uma coisa, mas começa por aí. O sorriso, eu sempre falo que é o cartão de visitas da pessoa. Porque uma pessoa que não consegue sorrir, né, não consegue mostrar os seus dentes, isso encabula, a pessoa fica tímida. Ela começa o quê? A perder até a sua autoestima. E isso é o que afeta o psicológico da pessoa. Ela não consegue falar em público, ela não consegue ter uma conversa de uma forma mais confiante. Isso atrapalha muito no profissional da pessoa, no pessoal, na vida pessoal dela. E a gente sabe, né, que hoje em dia tudo é internet, tudo é redes sociais. Então a pessoa, para ela se posicionar bem, para ela ter sucesso na carreira, numa reunião, numa apresentação, tudo é o sorriso que as pessoas, a primeira coisa que eles veem é o sorriso. Então eu falo que o branding, a gente tem que trabalhar o sorriso em primeiro lugar, depois a gente vai ajeitando o rosto da pessoa para quê? Para transmitir aquilo que ela precisa para o trabalho, né? Exato. E quando você traz essa fala, eu me lembro de ter feito recentemente uma postagem em que eu falo assim, você sabe a diferença entre autoimagem e autoestima, né? E autoimagem é aquilo que você vê de você, mas autoestima é aquilo que você interpreta de você. E muitas vezes o problema não é a autoimagem, mas a autoestima, e outras vezes é tudo, né? Tudo. Então, algo que nós realmente temos que olhar como sendo saúde mental, saúde emocional, saúde que leva a gente para novos níveis de evolução. É isso. Né? E essa especialidade tão maravilhosa sua que são as facetas de cerâmica. Conta para nós um pouco sobre elas. Nossa, é uma paixão do que eu faço, né? É uma das paixões que eu sempre falo. Porque as facetas, elas, quando a gente começa a planejar o caso, então eu pego um paciente que ele não tem um sorriso bonito, eu já visualizo como que ele vai ficar, antes mesmo de começar o planejamento digital. Aí eu tiro fotos, faço toda uma coleta de dados e vou para o computador. No computador eu planejo, então, dente por dente, aquilo que eu já visualizei, que eu sei como que vai ficar bonito, que vai harmonizar o sorriso dele, eu sei o tamanho. Por quê? Afinal de contas, tudo isso foi um estudo que a gente fez, assim, que é feito, né? Por todo esse processo de como planejar. E a gente mostra para o paciente como que ele vai ficar no computador primeiro. Ele gostando, a gente já faz uma sessão que a gente chama de mock-up. O que é essa sessão de mock-up? É um ensaio para ele se ver como ele vai ficar depois do trabalho pronto. E é fantástico, porque o paciente ele se vê com um sorriso novo, né? Ele fica todo animado. Ele já fica muito animado. Tanto é que alguns profissionais chamam isso de mock-up motivacional. Sim. Eu já não gosto de usar isso como motivacional. Eu sempre falo para o meu paciente, olha, isso aqui é como você vai ficar, e se você realmente está se sentindo que tem essa boca, aí eu começo o trabalho.
Porque Sim. não adianta eu achar bonito e o paciente não se sentir confortável com aqueles dentes, porque muda. Sim. Muda a imagem dele, muda a percepção de como ele se vê. Só que ele se vendo mais bonito e ele aprovando, para mim é o mais importante. Aham. Né? E você já teve algum caso assim em que você sentia que precisava fazer X e a pessoa quis Y e mesmo assim deu certo ou não deu tanto certo? Como que é? Explica pra gente mais. Eu acho, como eu falei, o principal não é o que eu acho, é o que o paciente, como ele vai se sentir. Então é a satisfação dele. Então tem casos sim que eu planejo, fica lindo. Só que aí o paciente fala, olha, eu não gosto de um dente tão comprido assim, eu quero um dente um pouquinho mais curto. Ou se não, eu acho que o dente arredondado eu não gostei muito, porque meu dente, quando eu tinha os dentes não eram assim, né? Então eu sempre vou atendendo o pedido do paciente. Eu tô com um caso, inclusive na Paulista, inclusive é uma querida minha, uma paciente muito querida, e ela pediu algumas correções e a gente está fazendo. O mais importante para mim é a satisfação do paciente. Sim. Então não adianta. Porque é ele que vai carregar aquela boca, né? Exato. Ele tem que se sentir bem olhando, vai sorrir todo dia. Ele tem que se identificar, né? É isso mesmo. Ele tem que se olhar no espelho e falar: nossa, agora eu tô com um sorriso legal. Era isso que eu queria, que eu sempre sonhei. Então eu falo que eu trabalho também com sonhos dos meus pacientes. Mas é aquele sonho que não é aquele sonho de eu quero ficar parecido com alguém. Não, porque cada indivíduo ele é ele, né? Então é não um tem universo único. É único. Né? E eu falo também, costumo falar muito isso, assim, quando eu tô dando aula, especialmente, né? Que não existe linha de produção no reino de Deus. Então cada um é feito único. Exato. E assim devemos nos manter. Sim, e é exatamente Únicos. isso. Por isso que eu faço dente por dente, personalizo. E aí eu faço essa sessão do paciente se ver como ele vai ficar nessa sessão de mocap. E ele gostando, ele se sentindo bem, eu falo, então agora vamos começar realmente a trabalhar. Aí é onde eu começo a fazer os preparos, aí faço um novo escaneamento, ou moldagem, e aí até a finalização. E aí o laboratório também vem até aqui para quê? Para ajudar a finalizar, porque às vezes tem um detalhezinho de cor ou formato, que aí o próprio laboratório estando aqui, a gente consegue ajustar na hora antes da instalação. E fala para nós, assim, em geral, isso é feito em quanto tempo, aproximadamente? Desde o planejamento até o final, mais ou menos? Então, eu sempre falo que a primeira consulta é a mais importante para eu entender o paciente. Depois, a segunda consulta já para fazer esse mocap. Né? Então, na primeira eu já faço a coleta de dados, radiografia, tomografia, se for o caso. Aí, na segunda sessão já seria o mocap. Aí, do mocap vai depender se ele vai precisar de uma cirurgia gengival ou não. Não precisando, eu já faço o preparo nessa mesma sessão, então eu otimizo bastante o tempo do paciente. Então, para quem é empresário, não tem tempo, eu já pego e já aviso, olha, essa sessão já vai ser para você ficar a manhã inteira aqui no consultório. Sim. E aí a gente fica trabalhando, então eu faço todo o preparo, já faço o escaneamento, e aí na terceira sessão já é o dia da instalação. Uau. Então é rápido. É bem Se rápido. tiver a cirurgia, aí aumenta uma sessão. E aí eu deixo o tempo de recuperação também da cirurgia. Então, se for com cirurgia gengival, 4 semanas, 4 sessões. E se for só... Que pode ser até semanal, né? Pode ser semanal. Então daria um mês de tratamento, assim, uau. E boca nova com um mês, que maravilha, hein? E sensacional. Com e daquele excelência, jeito, né? com excelência. Com excelência. Com porcelana. É isso mesmo. Muito bom. E aqui na clínica, na Blue Bay, né, nesse espaço, como é que você se sente, como você percebe que é o tratamento quando ele está acoplado com mais esses outros olhares? Então, quando eu aceitei trabalhar aqui, vir, né, fazer a parte da odontologia, foi porque eu realmente acredito nessa visão de que a pessoa ela tem que ser tratada como um todo. Não adianta fazer só odontologia ou só fazer a harmonização sem tratar a odontologia. Para mim isso não existe. Eu acho que o paciente quando vem e me procura, ele já sabe e eu consigo passar isso para o paciente que ele precisa se cuidar como um todo. Sim. Não adianta fazer só boca, não adianta fazer só harmonização, não adianta fazer de forma separada se ele não cuidar da saúde. Então eu sempre acreditei que realmente tem que tratar como um todo. E aqui eu encontrei isso.
né? Então essa integração da odontologia com a medicina e esse respeito que a gente tem com uma área e outra, não é aquela coisa de não, você só faz harmonização, ou a pessoa critica porque não entende o meu trabalho, né? Porque eu escuto muito isso de que você está fazendo harmonização, você era da prótese, não sei o que, aqueles dentistas mais conservadores, né? Falam, não, eu estou agregando para o meu paciente, porque eu não estou trabalhando só boca, só estética, eu estou trabalhando a parte motora. E a prótese já fala de algo estrutural, não é? Então quem mexe em prótese já está mexendo na parte estrutural. A parte estrutural da face é uma complementação. Complementação, exato. Maravilha. E aí quando o pessoal consegue entender, aí eles começam a dar mais valor e falam, poxa, é isso mesmo, né? E os profissionais, assim, pelo menos quem eu estou ensinando, né, passando todo esse meu conhecimento, através dos meus cursos, eles entendem que não é só faceta, não é só estética bucal, não é só estética facial, e sim é um complemento, é todo um conjunto para a gente poder entregar o melhor para o paciente. E agora eu vou abordar um tema que é mais sensível, que é a história de quanto custa. Claro que aqui a gente não vai colocar preço, né? Não se trata disso. Mas como que a gente convence uma pessoa que precisa? Porque, gente, eu vou contar pra vocês, se vocês quiserem ver, procura lá no meu YouTube antigo, vocês vão ver a cara murcha da pessoa. Como que mudou, como que a estética da minha boca mudou o meu rosto. E eu não tinha noção, porque a gente não tem, não é? Não tem. Quando o profissional apresenta para nós a proposta e que a gente se vê de forma nova, você fala, eu jamais imaginei que isso fosse possível, né? Então, muitas vezes a gente fica presos no preço, mas eu quero falar aqui de valor. Exato. Traz essa história pra gente um pouco. Tem muita diferença de quando você vende preço, porque preço é assim, quando o paciente vem e ele fala assim, não dá pra fazer mais barato, não dá pra fazer um desconto. Eu falo, não vendo preço. Sabe, o meu trabalho não é preço, é valor. O que é o valor? É tudo aquilo que eu estou entregando, não é somente as facetas, é algo mais. É aquilo que, como eu falei, é o paciente se sentir bem, é o paciente se sentir... É ele valer mais no mercado. Mais no mercado. Ele está investindo nele, não é em mim. Ele está investindo nele. Então isso para mim é o mais importante, né? Quando eu vejo que o paciente entende que é o valor que eu estou agregando nele, ou seja, ele está se dando valor, né? E vai melhorar a autoestima, vai melhorar a autoimagem, né? Exato. E o branding vai melhorar também, ou seja, é um conjunto mesmo. É um conjunto. Porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que é muito caro, não é? Na minha área, na sua área. Os dentistas são ricos, né? Não é, nem é esse ponto, né, que a gente é rico, mas assim, é que tudo é caro, assim, na odontologia, por exemplo, as facetas material, né? de cerâmica, elas são importadas, o material é caro, né, o dólar tá mais de 5, né, então o que a gente paga pro laboratório é muito, né, quer dizer, não é que é muito, é que vale isso, porque ele vem e é importado, né. Então também não é errado a gente falar, a gente como dentista fala, nossa, tá caro o material. Não tá, por exemplo, que nem no meu caso, eu quero oferecer o melhor pro meu paciente. Tem material nacional? Tem material nacional também muito bom, mas qual é o melhor? É esse o ponto, eu quero oferecer o melhor pro meu paciente. Então... E não vale a pena fazer de qualquer forma. Não. Fazer só para ficar livre, não tem muito sentido, né? Tem alguma coisa que você gostaria de dizer, de contribuir, um recado para dar para nossa audiência? O que você quer trazer de fechamento dessa conversa, desse talk? Eu acho que a mensagem principal é que a gente tem que se valorizar e cuidar da nossa imagem, sim, cuidar dos nossos dentes, cuidar da nossa saúde, que isso, sem a saúde, sem esse cuidado, não vale a pena. Né? Eu acho que a nossa vida perde sentido e a gente começa a se prejudicar quando a gente não dá essa atenção devida para a saúde. Maravilha, eu concordo, assino embaixo e digo para vocês que a Blue Bay traz a frequência da cura. Então acesse Blue Bay e fique aqui com a gente para mais um episódio. Se você ainda não segue o canal, tem um sininho aqui.
marca ele e vem com a gente. Manda para alguém que se interessou, não sabia nada disso. Então, manda para alguém que também não sabe. E vamos criar consciência de saúde de corpo e boca. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, meu amor. Foi ótimo.